Amém? Num dia tão festivo como esse, lamentavelmente nós temos que falar de assuntos como o que está acontecendo no mundo, e a igreja ela não pode ficar alheia a tudo isso. Amém? Mas o nosso acampamento foi uma bênção para a glória do Senhor Jesus, e Deus tem mostrado que Ele tem sido conosco, apesar de nós, apesar das nossas falhas. Nosso acampamento foi, quero trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E aí nós começamos a lembrar do nosso primeiro acampamento. Nosso primeiro acampamento foi um sucesso total. Abrimos as inscrições, e aí nessa época eu estava vindo da Nova Zelândia, e aí nós fizemos a reunião, abrimos as inscrições para o acampa, eu fui para Blumenau, em Santa Catarina, e quando voltamos, recebi uma notícia: temos que cancelar o acampamento. Mas por quê? Porque só uma pessoa fez inscrição. E quem fez a inscrição foi o Isaac Donadon. Isaac Donadon levou o Pedro e levou o Emanuel. O Pedro tinha 8 anos naquela época. E aí eu falei, não vai cancelar coisa nenhuma. Vai cancelar não. Se eles não querem, amém. Se a igreja, irmão, nem a igreja apoiou. Nem os irmãos da igreja. Nem os jovens. E o que aconteceu? Nós falamos o quê? Vai acontecer. Alugamos, meu irmão, um veículo de som e convidamos, vai quem quer. E era o nosso primeiro acampamento. Meu irmão, era ministração de manhã. À tarde era palestra. A Fernanda trouxe algumas coisas na área da psicologia. Algum outro irmão trouxe na questão de profissão, de aptidão. E à noite ministração e lazer. 11 horas, só depois das 11 para jogar bola, irmão. Loucura total. Mas foi uma bênção, porque ali nós podemos ter as nossas experiências, ver onde nós erramos, ver onde nós acertamos. E a partir daí, esse acampamento foi a 8ª edição. A 8ª edição desse acampamento. E é incrível como Deus, Ele é conosco, apesar de nós. E aí a gente junta o pessoal, vamos fazer, e vai chegando no acampamento. E cada acampamento tem tido a sua história. Cada acampamento, eu não costumo dizer que esse foi o melhor acampamento que do outro, porque cada acampamento tem a sua história. Mas este acampamento em especial marcou as nossas vidas. Foi algo que eu nunca tinha visto antes em nenhum outro acampamento, em todos esses anos nessa indústria que eu trabalho. Esta é a primeira vez que isso me acontece. E foi um derramar no domingo e um derramar na segunda-feira. Preciso confessar aos irmãos que durante a semana do acampamento, lamentavelmente eu tive um contratempo e eu não vigiei e pisei na bola, e o meu coração estava tão apertado que eu não queria ministrar nesse acampamento. Eu queria dar um jeito de manipular, colocar o pessoal para ministrar, e eu de fato eu não queria trazer a palavra. E aí eu percebi que não foi só comigo que isso aconteceu, que isso aconteceu com outras pessoas. Isso é o que a gente precisa entender, que nós precisamos vigiar o tempo todo. Que o diabo sabe as nossas fraquezas, sabe onde o calo aperta. E às vezes num momento a gente não vigia, e aí acaba fazendo aquilo que a gente não gostaria de fazer, e acaba tendo uma reação. E era questão de memórias, e teve um acontecimento nessa semana que me lembrou muito a minha infância. Mexeu muito comigo, porque eu revivi aquele momento da minha infância e eu extrapolei, né? E a minha família está aqui, eu quero pedir perdão para a minha família,
né, que a minha família está aqui, eles sabem disso. Porque eu tinha prometido para mim mesmo que nunca mais ia fazer aquilo. Porque justamente aquilo que eu achava mais feio é o que eu mais fiz, é o que eu acabei fazendo. Mas Deus, Ele mexe no nosso passado. E aí quando o Fernando trouxe a palavra na segunda-feira e ele falou que tinha todos os motivos também para não estar ali, para não estar ministrando. E a gente vê que é Deus que faz as coisas nas nossas vidas, porque o derramar que foi nesse acampamento, as vidas sendo tocadas, as vidas sendo transformadas, os jovens ali, e você fala assim, é Deus, não sou eu, porque se eu tivesse bem, provavelmente eu ia falar, tá vendo, eu sou o cara, eu sou bom mesmo. E Deus permite para mostrar que nós não somos, que a obra é dele, é Ele que faz, não somos nós. Nós não somos ninguém sem Ele, e nós dependemos dEle. E quando nós vamos para o texto, e o texto ele vai trabalhar muito isso, e ele fala assim, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, é a situação de Israel. Israel, o povo escolhido por Deus, estabelecido por Deus, cheios de promessas por Deus, vive uma situação totalmente ao contrária daquilo que se espera, daquilo que se chama o povo de Deus. Quando a gente pensa no povo de Deus, a gente pensa no quê? Num povo abençoado. A gente pensa num povo de Deus, um povo ordeiro, um povo correto, que não passa luta, que não tem dificuldade. É o que muitos dizem por aí. E aí, quando nós olhamos para Israel, a situação de Israel, quem escreveu Lamentações, ele fala que a nação vivia em luto, seus muros derrubados, seus filhos espalhados, uns levados cativeiros, outros fugiram para o Egito, outros os que ficaram sem esperança nenhuma. E chegou um momento que a gente pensa que não há mais esperança. Fala, cara, não tem mais jeito para isso. Porque o pior de você não conhecer, o pior é você conhecer e você errar. Porque se você não conhece e você erra, você não sabe que está errando. O problema é quando você sabe e erra, porque o peso é muito maior. Então quando nós pensamos e olhamos para Israel, e a situação de Israel era, caramba, eu sou o povo de Deus, eu sou o povo escolhido de Deus, isso não pode acontecer comigo, isso não pode acontecer na minha casa, eu não posso viver dessa forma. E aí a gente olha assim, Deus, e era esse sentimento de Israel, o Senhor nos abandonou, o Senhor esqueceu de nós, ou numa situação, não é você que prega? Não é você que fala? Não é você que estava ali em cima ensinando? Não é você que... É inevitável que a zombaria venha. É inevitável que o apontamento venha. E se aí tem algo que eu sei, e eu vivi na minha pele de criança, eu sei o que é ser apontado. Eu sei o que é ser apontado por família, eu sei o que é ser apontado por vizinho, eu sei o que é ser apontado na escola, eu sei o que é ser apontado na vila, na rua, na igreja, fora da igreja. Eu sei tudo isso. E é ruim ser apontado. Porque a vontade que dá é você colocar sua cabeça, igual avestruz, num buraco e não sair de lá. Mas embora Israel vivesse essa situação de desolação total, de luto, tanto é que Eclesiastes ele é feito por versos acrósticos. São poesias, mas são poesias fúnebres. Para quem não estava no acampamento, o que é poesia acróstica? É quando você está apaixonado por uma menina, ou você está apaixonado por um menino.
Aí você pega lá, ó, o nome da letra, né? Só quem está apaixonado entende isso, né? E aí você pega lá Lisiane, no meu caso, L, linda, I, inteligente, né? E aí se eu não acertar, né? Então, isso é um acróstico. São poesias feitas. Então, você vai perceber muito no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, esses acrósticos do livro de Eclesiastes. Eclesiastes não, Lamentações, Jeremias. E aí, diante daquela situação que estava vivendo, o autor, ele fala: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mas o que era? Era lembrar de quem, primeiramente, de quem é Deus. A gente precisa lembrar de quem é Deus. Nós precisamos lembrar do seu caráter. Nós temos que lembrar dos seus atributos. Quando nós lembramos de Deus, e aí, quando você se sente mal, bem-vindo. Porque todo mundo, quando olha para Deus, vai se sentir mal, porque a palavra do Senhor fala que Ele procurou um justo na terra, um justo, e não achou um justo sequer. Quando você olha para a palavra do Senhor, fala que todos foram destituídos da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Quando você olha para a palavra do Senhor, você vai lembrar que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando você olha para Jesus e você vê a cruz de Cristo, você vai lembrar que aquilo é favor imerecido, graça de Deus. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele entregou sua vida por nós. Isso é graça. Não foi nada que eu fiz para merecer a atenção de Deus. E tem muitas pessoas que estão aqui, que estão lá fora, que falam assim: ah, mas eu não mereço. Mas quem é merecedor? Ninguém merece. Você precisa entender que só precisa aceitar o que Ele fez por você. E quando nós não aceitamos aquilo que Ele fez por nós, nós estamos dizendo que o sacrifício dele não foi suficiente, porque Ele precisaria ter sofrido mais para que eu pudesse ter um perdão. Não, o que Ele fez foi suficiente para me salvar, a mim e a você, para nos perdoar. E quando Israel, ele olha e começa a lembrar do caráter de Deus, e nós vamos lembrar que ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ainda que Israel fosse infiel, nós não poderíamos, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E há um caminho de redenção para Israel. A situação que Israel estava vivendo não era culpa de Deus. Não é porque Deus abandonou o seu povo. Situações que acontecem na nossa vida, não é Deus. Ah, foi Deus que quis. Ah, não. Ah, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Deus não quis que o pecado entrasse no mundo. Quem permitiu entrar o pecado no mundo foi Adão. O que nós precisamos entender é que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Cada um de nós, os nossos atos vai trazer consequências, vai trazer peso. A verdade é assim: você é livre para semear aonde você quiser. Você é livre, mas você será escravo das suas semeaduras. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Lamentavelmente, o que o Brasil está vivendo hoje é uma semeadura da minha geração. Do abandono, porque estamos tirando Deus de cenário. Antigamente, independente de religião, nós tínhamos o estudo religioso dentro da igreja, dentro das escolas, e tiramos Deus de dentro das escolas. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na Nova Zelândia, porque hoje, pasmem vocês, a Nova Zelândia é um país cristão, que vive o pós-cristianismo.
é um país que foi fundado com os firmamentos da palavra de Deus. Mas você não pode falar de Jesus para um jovem até os 16 anos. Qual é o conceito? Esperamos os nossos filhos se estragarem primeiro, para depois nós corremos atrás do prejuízo. Por que a palavra do Senhor manda: ensina a criança no caminho que deve seguir, e quando ela for grande, ela não se desviará dele? Porque é um princípio, porque a criança aprende. É por isso que eu sou chato, porque às vezes eu quero educar, porque eu sei que nada que é grande começou grande. Você acha que esses assassinatos começaram, deu start ali? Não, foi lá atrás. Lá atrás, quando esse menino era uma criança. E hoje eu vi a reportagem dele, a mãe dele é usuária de droga. Não tinha referencial de pai, não tinha referencial de mãe, cresceu largado. Ele foi mais uma vítima. Por quê? Pasmem vocês, nós no Brasil temos pessoas para defender os direitos LGBTS, nós temos para defender os direitos dos negros, das mulheres, nós temos direito para defender os animais, mas nós não temos um estatuto para defender um corpo de verdade, para defender as crianças. Se matar um cachorro, vai preso, mas se abortar uma criança, é direito da mulher. Está vendo onde que nós estamos vivendo? Tem um filme chamado O Poderoso Chefinho. Ele fala sobre isso, que o mundo tem organizações para defender os animais, mas não tem para defender uma criança. E a gente passa por essas crianças menores aí, o que a gente faz? Ignora. Insensíveis, incapazes de dar um abraço, incapazes de ouvir o que ela precisa, porque a gente pensa que eles vão querer dinheiro. Eu desafio você aí no orfanato, quero ver qual criança que quer um dinheiro seu. Ele quer um abraço seu. Então esse é o mundo que a gente vive. Só há um caminho para a redenção, é o arrependimento. E aí a gente quer colocar a culpa tudo em Deus. Deus, porque se Deus existe, por que existe tanta criança órfã? Existe tanta criança órfã por irresponsabilidade dos pais. Não foi Deus que fez as crianças, gente? Então é mais fácil eu transferir as culpas. Eu transfiro a culpa é sempre de alguém. O que aconteceu comigo, eu vou falar: a culpa é do meu pai. Não, a culpa é minha, porque eu já sou um cara crescido, já conheço a palavra de Deus e já sei como eu tenho que agir. A culpa é minha. Qual é o meu caminho? Arrependimento. A responsabilidade é minha. Mas foi fulano que errou. Um erro não justifica outro erro. Nós, como nação, precisamos chamar a responsabilidade para as nossas mãos. E você para com essa desculpa que você é jovem, que você não tem responsabilidade nenhuma. Ao contrário, o que você está plantando agora, você vai colher daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Começa agora. Israel, ele volta para o Senhor, e há um arrependimento. E nós falamos muito nesse acampamento de arrependimento. É tempo de se arrepender. É tempo de chamar a responsabilidade para nós. Vocês foram ministrados no acampamento, sim ou não? O que vocês fizeram com as informações que foram ministradas lá? Se não colocar em prática, vai ser só mais um acampamento. E o Senhor quer nos curar. É um processo. Cada dia Deus vai trabalhando na nossa vida, cada dia nós vamos melhorando. Então, essa era a situação de Israel, desolada, abandonada, mas com uma promessa. Fala para o seu irmão: Deus tem uma promessa para as nossas vidas. Deus tem uma promessa para as nossas vidas.
Embora você possa ter sido já zombado, tem sido zoado, né? Tem alguns que já voltaram do acampamento e falam assim, lá, o crentinho voltou do acampamento, aí, vamos ver até quanto vai durar. Sim ou não? Né? Por isso que eu quero te convidar, abra sua palavra no Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmista, ele estava jubiloso, porque o Senhor tinha restaurado a sorte de Judá, e orava pela plena restauração dos cativos, e encontrou o seu consolo no princípio da colheita segundo a semeadura. Este salmo tem tudo a ver com Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Aquela situação de desolação, de vergonha, de luto, de morte, de dor, de tristeza, de sofrimento. Agora, ele traz à memória, e quando traz à memória o caráter de Deus, que em Deus nós temos perdão, e não importa o que você tenha feito, em Deus nós temos perdão. Quando o arrependimento é genuíno, nós precisamos nos arrepender de todo o coração. Não é arrependimento parcial e não é remorso, mas é se arrepender de todo o coração. E quando há arrependimento, há remissão de pecados, há perdão de pecados. E agora, Israel volta-se para o Senhor, e o Senhor agora restaura a sorte de Sião. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, houve uma alegria geral, porque o perdão, ele é libertador, o perdão, ele é a cura. Muitos de nós vivemos presos naquilo que fizemos, naquilo que não fizemos, naquilo que aconteceu, em palavras que já foram proferidas sobre nós. Nós sempre estamos vivendo, nós vivemos 70% no passado do que aconteceu, e deixa de viver o presente, e muito preocupado com o futuro. Quantos de nós ficam voltando no passado? Se eu pudesse voltar lá, se eu pudesse voltar lá, minha vida seria diferente, o meu caminho seria diferente. Não dá mais para voltar lá. Mas eu posso mudar o dia de hoje, a partir de hoje em diante. E hoje é o dia de Deus, chamado o dia hoje. Deus tem o tempo dele. Não, o tempo de Deus é hoje. Ele tem pressa, ele tem urgência. Ele quer curar você hoje. Ele quer começar a trabalhar na sua vida hoje. Independente do que você tenha feito, independente do tamanho que você tenha errado, o dia é chamado hoje. Porque se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus e não endurecer o vosso coração, certamente as bênçãos virão, te seguirão e te alcançarão. Então, o Senhor restaura a sorte. Então agora, aquilo que não podia, aquilo que era devastado, o Senhor fala: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a gente precisa acreditar no novo de Deus para as nossas vidas. A gente precisa acreditar num novo dia de Deus para as nossas vidas, numa nova história de Deus para as nossas vidas. E nós podemos escrever uma nova história a partir de hoje. Nós podemos viver um novo dia chamado hoje. Nós já erramos no passado, já não há mais o que fazer, mas o dia de hoje nós podemos mudar. E o dia de hoje não depende de Deus mudar, depende de mim.
depende de você, depende das nossas decisões. E nós precisamos lembrar que o nosso Deus é tudo que eu preciso. Tudo que você precisa e tudo que eu preciso e tudo que Israel precisava era do Senhor. Somente dele. Por isso que lá em um salmo, o salmista, Salmo 16, versículo 5, versículo 6, diz: o Senhor é a minha porção e a minha herança, e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Você que acha que não tem nada, você acha que não tem esperança, você que acha que não tem sorte, deixa eu te falar, há uma herança para você. Há uma herança de Deus para você, porque Ele é a minha porção, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa herança, e Ele deixou uma herança, perdão de pecados para as nossas vidas. Então a nossa boca se encheu de riso. Repara, a gente passa muito tempo lamentando, a gente passa muito tempo reclamando, e a palavra do Senhor fala que do fruto dos meus lábios é o que eu vou comer. Repara as nossas conversas, é sempre falando mal de alguém, é sempre colocando defeito em alguém, é sempre reclamando de alguma coisa, é sempre, dificilmente a gente começa a falar de coisas boas. Liga a televisão, é morte, liga os jornais, é destruição, mas será que não tem notícias boas? Será que eu não tenho algo bom para falar? Será que eu não tenho algo bom para agradecer? Porque a palavra do Senhor fala: em todas as coisas dai graça. Tem pessoas que chegam para mim e falam: Cleito, você fala que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, porque nada de ruim acontece. Deixa eu te falar, há 4 anos atrás a minha avó faleceu, no dia do meu aniversário. A igreja tinha preparado uma festa para mim. A minha esposa já sabia que a minha avó tinha falecido, e a minha avó é a mulher mais importante da minha vida, porque tudo que eu sou, depois de Deus, é por graça dela. Porque essa mulher acreditou em mim, quando ninguém acreditou em mim. Depois de um aniversário, alguns irmãos foram chegando em casa, e eu comecei a estranhar aquilo. No dia do meu aniversário, cara, eu lembro que os irmãos me abraçaram e deram a notícia que eu nunca queria ter ouvido na minha vida, que minha avó tinha partido. Um buraco na minha alma se abriu. Na sala da minha casa, eu disse lá: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Porque Ele é Deus na vida, Ele é Deus na morte. Dessa vida a gente não vai levar nada, cara. A gente veio por esse mundo nu, e a gente vai voltar nu, e a gente vive brigando por roupa, vive brigando por pedaço de terra, vive lutando por coisas que vão ficar aí. O que eu tenho mais de precioso, depois de Deus, é a família, é os meus amigos, é os meus irmãos. Mas a gente insiste em ficar apontando defeito. Cara, como isso me deixa louco. Se não tem algo de bom para falar, fecha a boca, glorifica a Deus. Se acha que está ruim, tem gente pior. Vamos ali no hospital, ali, ó, na UTI. Vamos lá ver. Tem pessoas lá que daria tudo para estar aqui. A gente não tem, talvez a vida não é como a gente gostaria de ser, cara, mas louvado seja Deus, você tem saúde, você tem mão, você pode mudar a tua história. Cara, quem disse que você não pode? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
Mas ficar sentado e lamentando e se fazendo de vítima não vai mudar a sua vida. Não vai mudar. A gente não muda nem o nosso quarto, cara. A gente quer mudar o mundo. Então o Senhor restaurou a nossa sorte. Você tem Deus, cara. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a palavra do Senhor. Você tem irmãos, você tem igreja. Você tem o seu pai. Se você não tem seu pai, você tem sua mãe. Se você não tem sua mãe, você tem sua tia. Se você não tem sua tia, você tem alguém que acredita em você. A gente fica lamentando por aquilo que a gente não tem. A gente devia ser agradecido por aquilo que a gente tem. Então a nossa boca se encheu de alegria. Ah, eu não vou mais comemorar meu aniversário. Não, comemoro todo dia, todo ano eu comemoro meu aniversário. E é um sinal que no meu aniversário eu sempre vou lembrar dela. Tudo depende da forma que você olha, tudo depende da forma que você vê. Se você for querer achar chifre em cavalo, você vai achar. Então, temos que tirar as lamentações. Tem que tirar os gemidos de fora. Tem que ser substituído por cânticos de alegria. Reconhecer que Deus é Deus na nossa vida. Reconhecer que Ele pode todas as coisas na nossa vida. Reconhecer que Ele tem uma nova história para a nossa vida. Reconhecer que há uma esperança para nós. Há uma esperança para mim. Há uma esperança para este país. E essa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que nós precisamos é convidar Ele para as nossas vidas. Então a nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Os louvores têm que fazer parte dos nossos lábios. Quando eu mudo, quando eu sou mais agradecido, as coisas começam a acontecer, e isso é verdade. Eu passei muito tempo, passei 2 anos aqui falando mal de Vilhena. É porque Vilhena faz calor, é porque Vilhena não tem nada, é porque Vilhena não tem isso, Vilhena não tem aquilo, Vilhena bababá. Meu Deus do céu, cara, ninguém aguenta isso, mano. Ninguém aguenta. Aí você fica, lá, não tem jeito, essa mulher não tem jeito, esse homem não tem jeito, esse menino não tem jeito, e bababá. Cara, aprenda uma coisa, princípio, se você rejeitar a terra te rejeita. Eu vejo um monte de gente falando mal de Vilhena, e eu fui um cara que um dia falou assim, eu olhei para a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor falou assim, boa é a terra que o Senhor te deu. E aí eu comecei a amar Vilhena, eu comecei a agradecer Vilhena. Cara, a minha vida mudou, prosperou. Tudo que estava travado na minha vida destravou. Por quê? Porque eu comecei a ser grato. Porque se tem algo que Deus não gosta, é murmuração. Se tem algo que trava a nossa vida, é reclamar. O céu se torna de bronze. Quanto mais, aprenda uma coisa, quanto mais você reclamar, pior vai ficar. Mas quando você mudar a sua atitude, quando você mudar e ser agradecido, as coisas vão mudar, cara. Você vai ver que Deus vai trabalhar ao seu favor. Olha o que diz o salmista, quando diz o profeta, relacionado à saída do cativeiro, à mudança. Cantem de alegria os céus, pois o Senhor fez isso. Grite bem alto, ó profundezas da terra, irrompam em canção os montes. Vocês, florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó, o Senhor resgatou você, o Senhor resgatou a sua vida. É Ele que mostra a sua glória em Israel, é Ele que vai mostrar a glória dEle. A gente não precisa se preocupar com a nossa glória, Ele vai mostrar a sua glória. Isaías 44, 23, e olha o que diz lá em Ezequiel: e estes dirão, esta terra estava arrasada, tornou-se como o jardim do Éden, as cidades jaziam em ruínas, arrasadas, destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiveram ao redor de vocês e subsistirem, saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, o farei. Assim diz o Senhor.
Olha o que a palavra de Deus está falando. A terra que antes estava arrasada se tornará um jardim do Éden. As cidades que estavam em ruínas, arrasadas, destruídas, agora elas serão fortificadas e habitadas. O Senhor reconstrói tudo que estava destruído e replanta tudo que estava arrasado, porque eu, o Senhor, falei e farei. Você pode aplaudir ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo? O que Deus está querendo dizer com isso? Sua vida foi arrasada, sua vida foi destruída, sua família foi arrasada, destruída, assolada, envergonhada. O Senhor está falando na sua palavra: eu reconstruirei, eu te fortificarei, eu plantarei novamente aquilo que foi arrasado. É a palavra de Deus, não é a minha palavra. Eu posso falhar, mas a palavra de Deus jamais vai falhar. É por isso que ele fala que quando o Senhor restaurou a nossa sorte em Sião, ficamos como quem sonha. E quem tem sonhos aqui? Se você tem sonhos, fique de pé na presença do Senhor Jesus Cristo.